Irmãs, que a graça e a paz seja com todas. Amém? Vamos estar iniciando aí a nossa lição. Peço que vocês prestem atenção agora, para que nós estejamos continuando a nossa série de estudos que nós temos feito aqui na classe Débora, no livro de Eclesiastes. Então eu já peço que você abra a sua Bíblia. Eclesiastes, hoje nós vamos entrar no capítulo 10. Abra a sua Bíblia então em Eclesiastes, capítulo 10. Eclesiastes 10, irmãs, hoje nós vamos ler apenas até o versículo 11. Antes de nós lermos, semana passada... Foi semana passada? Não, semana passada não teve... Eu não dei a lição, foi Vitor, né? Foi Vitor. Semana retrasada, então, nós concluímos o capítulo 9 do livro de Eclesiastes. Nós vimos aí dos versículos 11 até o versículo 18. Nós havíamos dito que Eclesiastes 9... é um capítulo, é um texto, né, do livro de Eclesiastes que fala sobre o nosso relacionamento com o futuro. E a tese fundamental de Salomão aqui é que nós não devemos nos preocupar em demasia com aquilo que está no porvir. Por mais que seja desconhecido, por mais que nos cause medo muitas vezes aquilo que está no amanhã, mas nós não precisamos e nem devemos andar preocupados com isso. Nós vimos que o Senhor cuida de nós, Salomão nos ensinou isso no capítulo 9, e de maneira mais específica, na perícope passada, entre os versículos 11 a 18, nós vimos que uma das razões pelas quais nós não precisamos temer, nem andar ansiosos pelo que haverá no amanhã, é o fato de que nossos planejamentos, nossos planos, aquilo que nós planejamos para o futuro, não necessariamente se cumprirão da forma como nós arquitetamos. Na lição passada nós vimos que o futuro é regulado não por aquilo que nós planejamos, mas pelo que Salomão chama de tempo e acaso. Eu expliquei que nós não devemos entender aqui acaso em termos absolutos, ou seja, coisas que Deus não tem controle algum sobre elas, mas eventos que são inesperados, que são acaso para nós. Lembra lá do que Salomão disse, que nem sempre o mais rápido ganha a corrida? Lembra desse provérbio? Nem sempre o mais forte vence a luta. Às vezes nós nos preparamos, humanamente falando, de maneira perfeita para algo, e alguma coisa inesperada acontece. Mas o que é verdade para o mal, ou seja, que algumas vezes nossos planos não se cumprem por coisas imprevisíveis, também é verdade para o bem. Salomão nos ensinou isso, que Deus também suscita coisas inesperadas para cuidar de nós, para nos dar sustento quando parece que não haverá provisão para nós. Na parte final do texto, Salomão contou aquela parábola do homem sábio que salvou a cidade sem qualquer arma. Eu lembro que eu expliquei que talvez essa referência, essa história, essa parábola que Salomão contou aqui, faça referência àquela história da guerra lá do general Joabe contra uma cidade chamada Bet-Bel-Maaca, acho que era esse o nome, em que uma mulher salvou a vida da cidade sem desembainhar uma espada sequer. E aí no final nós vimos que Salomão nos ensinou que mais importante do que então nós temos uma grande preparação para o futuro, mais importante do que você adquirir habilidades humanas, é que você ande com sabedoria. Capítulo 9, versículo 18 diz: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Então ele terminou e nós terminamos considerando isso. Aquilo que nós precisamos para andar nesse mundo, para nos prepararmos para o futuro, é de sabedoria. É da sabedoria do Senhor, mais do que qualquer outro tipo de preparação. No capítulo 10, irmãs, Salomão vai nos apresentar um novo tema, e ele está caminhando aqui já para o final do livro. Acredito que nós teremos, contando com a de hoje, mais umas 5 lições e nós encerramos Eclesiastes. No capítulo 10, Salomão vai tentar nos convencer de que o caminho da loucura, o caminho da estultice, termina em morte. Ele vai tentar nos mostrar aqui como o louco termina. E isso na tentativa de nos convencer de que nós devemos caminhar então pelo caminho da sabedoria. Então nós vamos ler, irmãs, dos versículos 1 a 11. Vamos fazer essa leitura mais uma vez, como nós temos feito de forma alternada. Eu lerei o versículo ímpar, versículo 1, as irmãs o versículo 2, assim até o verso 11. Vamos ler? Alternadamente. Qual a mosca morta faz um unguento perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto.
Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Amém. Vamos fazer uma oração? Pedir que o Senhor esteja mais uma vez sendo conosco nesse instante. Vou convidar nossa irmã Aldelane. Possa estar fazendo essa oração de intercessão pela lição dessa manhã. Amém. Irmãs, como nós dissemos agora há pouco, o tema de Salomão aqui no capítulo 10 de Eclesiastes é o risco da estultícia. Ele vai dedicar todo esse capítulo a nos mostrar como é perigoso o caminho daquele que caminha nessa vida debaixo do sol sem a sabedoria. Estulto é o contrário de sábio, né? O estulto é sinônimo de nécio. É um indivíduo que não tem sabedoria. E ele vai nos mostrar aqui nesse capítulo, irmãs, como é arriscado, como é perigoso e como termina em destruição o caminho daquele que conduz-se nessa vida sem sabedoria. Vocês devem ter percebido pela leitura aqui que o capítulo 10, irmãs, de Eclesiastes é um dos mais difíceis da gente organizar no livro. Acho que na leitura já deu para perceber que é difícil concatenar as ideias, não é isso? Porque a um primeiro momento parece que o capítulo 10 é só um monte de provérbios sem ligação um com o outro que Salomão jogou aqui. Você percebeu aqui como ele parece falar de coisas diferentes? O governador, depois ele fala sobre a cobra, né? Se o encantador não encantar logo a cobra, ela vai lhe morder. E se você derrubar um muro, uma cobra pode lhe picar. A gente lê uma primeira vez e você... Do que Salomão está falando aqui? Mas, irmãs, por mais que os intérpretes tenham feito muitas tentativas de tentar determinar do que Salomão está falando, o consenso, o que é mais entendido por eles, é que ele está falando do risco da destruição da estultícia. Muitas tentativas de organização desse capítulo já foram feitas. Alguns organizam de maneira sequencial, outros pegam ideias pinçadas do texto e trazem os seus assuntos. Para a nossa exposição aqui, irmãs, eu dividi o capítulo 10 em duas partes. A primeira parte é o que nós lemos hoje, versículos de 1 a 11, quando Salomão parece que quer nos mostrar como o estulto destrói a si mesmo. É o risco individual da loucura. O louco, e a gente vai explicar o que é o louco daqui a pouco, ele destrói a si mesmo. Já nos versos 12 a 20, parece que Salomão, e a gente vai ver isso semana que vem, se Deus permitir, Salomão nos mostra como o louco destrói os outros. O louco causa danos também sociais, a gente vai ver isso na próxima semana, se o Senhor nos permitir. Veja que Salomão já introduziu esse tema no capítulo 9, versículo 18. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, veja agora, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. É sobre isso que ele vai falar aqui no capítulo 10. Sobre como o louco, aquele que não tem entendimento, acaba destruindo muitas coisas boas. A intenção, irmãs, de Salomão aqui é nos chamar à decisão. E vocês vão perceber agora, principalmente a partir do capítulo 11 e no capítulo 12 também, que Salomão vai começar a fazer desafios aos seus leitores. Ele vai começar a nos mostrar que nós precisamos escolher, tomar uma decisão entre caminhar pelo caminho da sabedoria ou pelo caminho da loucura. Por isso que lá no capítulo 12,
Salomão vai dizer que de tudo que se faz na terra, o mais importante é obedecer a Deus e aos seus mandamentos. Ele vai começar a nos chamar aqui, irmãs, a fazermos uma decisão. E ele quer que nós tomemos a decisão correta, a decisão de trilharmos pelo caminho da sabedoria. Ele faz isso nos mostrando a destruição do caminho da loucura. Antes de nós entrarmos no texto, então, irmãs, nós precisamos entender o que é, nesse texto aqui, a palavra estultícia. Veja que ela aparece no versículo 1. Qual a mosca morta faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O que é estultícia? Eu já falei alguma coisa sobre a palavra, ela é sinônimo de loucura, de necessidade, ou seja, aquele que é nécio, aquele que é falta de entendimento. A palavra aqui, irmãs, no hebraico é a palavra sekel, que traz consigo, carrega consigo também uma ideia de impiedade, de rebeldia contra Deus. E aqui vai uma informação muito importante para você. Na palavra de Deus, na Bíblia, loucura, a palavra loucura, a ideia de falta de entendimento, nunca está ligada à simples falta de conhecimento intelectual. Geralmente é assim que nós entendemos a palavra, não é isso? Quem não tem entendimento é quem não tem inteligência. Nós entendemos a palavra louco como aquele indivíduo que tem algum bloqueio mental. Mas na Bíblia, louco não é o indivíduo que necessariamente não tem conhecimento intelectual. Louco é o indivíduo que não anda pelos caminhos do Senhor. Na Bíblia, louco, nécio, estulto, é muito mais do que falta de conhecimento intelectual. Mas é a rebeldia contra os caminhos do Senhor. Se você voltar para o capítulo 7, verso 17, você vai ver que Salomão aliou essas duas ideias aqui. Veja como é que ele chama o louco. Eclesiastes 7, 17. Veja, preste bem atenção. Veja aí. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Percebeu aqui que ele usa um paralelismo? A língua hebraica tem muito o paralelismo. Você traz duas ideias iguais e coloca uma depois da outra. Não seja perverso, nem seja louco. Para Salomão, ser louco é ser perverso. Capítulo 9, verso 18, nós já lemos também. Você pode ter percebido isso na primeira leitura. Veja o que Salomão diz. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Agora veja com o que Salomão vai contrastar a sabedoria. Qual é o contrário da sabedoria? Ele vai dizer que é o pecado. Veja aí. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Ser louco, irmãos, na linguagem bíblica, é andar longe dos caminhos do Senhor. Por isso que, lá naquela parábola que Jesus contou acerca do homem que juntou muitos mantimentos para si, lembra dessa história que Jesus contou? Ele juntou, abastou-se ali a sua dispensa de mantimentos, e aí bateu no peito e disse que tinha para o inverno, não é isso? Que tinha provisões suficientes. Do que foi que Deus o chamou naquela noite? Louco, não foi isso? Louco, que tens? Para quem é? Hoje pedirão a tua alma. Louco, irmãos, é querer viver sem o Senhor. É querer trilhar uma vida debaixo do sol que desconsidere Deus. Se você quer ter uma imagem mais vívida ainda de como a Bíblia trata um modo de viver ateu, no ateísmo prático, como loucura, abra a sua Bíblia aí em Jeremias, capítulo 4, versículo 22. Esse texto vai deixar muito clara a ideia que nós queremos comunicar aqui. Jeremias 4, 22. Quem achar pode ler, irmãs, por favor. Percebeu aí como louco não é necessariamente aquele que não tem entendimento? Louco é aquele que não tem entendimento para servir a Deus. O texto diz aí que eles são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Há muitas pessoas, irmãs, que são sábias, no entanto, para o mal, para praticarem o mal. Na linguagem bíblica, essas pessoas, então, são loucas. E é sobre essas pessoas, é sobre o caminho do estulto, do louco, que Salomão vai falar aqui, então, no nosso texto. Nós podemos dividir a perícope aqui, eu fiz isso, em duas partes, tá certo? Versículos de 1 a 3, Salomão vai nos apresentar uma introdução do assunto.
E ele vai aplicar essa introdução, nos falando algumas coisas entre os versículos 4 a 11. Nós vamos ver esses versículos, então, como nós temos feito, a partir de agora. Nós vamos ver aqui que o texto é composto de vários provérbios, o que torna difícil a nossa compreensão do que Salomão está dizendo, mas nós vamos ver que é possível entender a mensagem que ele está nos transmitindo aqui. A primeira coisa que Salomão vai dizer, o primeiro provérbio que ele traz está no versículo 1, quando Salomão vai nos mostrar como é destrutiva a loucura. Como caminhar longe do Senhor pode destruir coisas boas. Veja aí o provérbio de novo. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Você percebeu qual é a comparação que Salomão faz aqui? Conseguiu entender? Assim como uma mosca morta, se cair dentro de um perfume, pode estragar o perfume e acabar frustrando ali a pretensão que o vendedor de perfume tinha de lucrar com aquilo, não é isso? Assim, da mesma forma, toda uma vida de sabedoria pode ser estragada por um pouco de estultícia. Ficou clara a comparação? Isso é muito claro para nós, irmãos. Alguns comentaristas divergem se Salomão está falando da mosca morta aqui ou dos dejetos da mosca, mas esse detalhe é absolutamente desnecessário. O fato é que uma simples mosca pode fazer com que um caro perfume, um perfume de puro nardo, por exemplo, como foi o caso da mulher lá que lavou os pés de Jesus, perder o seu valor, não é isso? E, irmãs, não com perfumes, necessariamente, eu nunca ouvi falar de alguém encontrar uma mosca no perfume, mas com outras coisas nós aplicamos bem esse entendimento. Você vai num restaurante, pede um prato lá, o prato pode ser bonito quanto for. Se tiver uma mosca morta, provavelmente você vai fazer o quê? Devolver, não é isso? Perceba que proporcionalmente a mosca representa quase nada em relação ao prato como um todo, não é isso? Mas mesmo assim nós devolvemos o prato. Ou pelo menos nós dizemos, olha, tem uma mosca ali. Por quê, irmãs? Porque por mais que aquele animal, aquele inseto, se for uma barata também, por mais que ele seja pequeno em relação ao tamanho daquilo que nós compramos e ao valor daquilo que nós adquirimos, mesmo assim, por ser algo fétido, imundo, nós entendemos que aquilo perdeu o seu valor. Assim acontece também com o perfume, por isso os vendedores de perfumes antigos tinham muito cuidado de vedar muito bem os recipientes onde eles colocavam seus perfumes para evitar de perder a mercadoria. Assim também, Salomão vai dizer que apenas um pouco de estultícia, apenas um pouco de loucura, irmãos, pode estragar todo um proceder sábio. O que Salomão está nos mostrando aqui, irmãs, é que a loucura é absolutamente perigosa. Viver de maneira louca é absolutamente perigoso porque apenas um pouco de loucura, apenas um momento em que nós fazemos algo que Deus não permite, algo louco, à luz da palavra de Deus, pode estragar todo um proceder virtuoso. O pastor presbiteriano chamado Emílio Garofalo Neto, ele diz o seguinte, preste atenção aqui, abre aspas. Veja a pergunta que ele faz. Quantas pessoas honradas e reconhecidas já tiveram seus nomes destruídos por causa de um escorregão? Reputações acadêmicas arruinadas por um plágio. Pastores que caem no ridículo e destroem igrejas por quererem um momento de tolice. Pais que estragam anos de economias e famílias por causa de decisões tolas com um investimento mal calculado. Um outro comentarista chamado Derek Kidner diz o seguinte, abre aspas, é mais fácil produzir fedor do que criar doçura. É verdade, né? É muito mais fácil você produzir mau cheiro, é só você dar umas carreiras agora aí no sol quente, depois você já produziu mau cheiro, do que produzir doçura. Você já percebeu, irmãs, vocês já perceberam como a vergonha ela é muito mais impregnante do que a honra? Não é verdade? Nós não lembramos de atos honrosos praticados pelo louco. Nós não lembramos. Mas o sábio, se praticar uma loucura, as pessoas lembram para o resto da vida, não é isso? Isso se deve muito à nossa dificuldade de lançarmos no esquecimento coisas que deveriam ser lançadas, é verdade, mas aponta principalmente para o caráter impregnante, tal qual uma noda de caju, né, numa roupa branca que não sai. Salomão está dizendo isso. Cuidado com a loucura. Apenas um momento de loucura pode estragar todo um proceder sábio.
É interessante como às vezes a gente olha para alguns personagens da cultura e vê como eles conseguiram manchar a sua carreira por causa de um momento de loucura, não é isso? O ator Johnny Depp, por exemplo, conhecido principalmente pelo filme Piratas do Caribe, aquele pirata mais famoso lá do filme, é representado por ele. Ele caiu no mar de esquecimento, não tem feito mais filmes porque surgiu um escândalo de que ele bateu na esposa. Veja, ele construiu uma carreira durante décadas, mas um momento de loucura joga um homem no esquecimento. Um outro caso é aquele ator, esqueci o nome dele agora, mas ele fez aquele filme Beleza Americana, Kevin Spacey. Você já deve ter assistido algum filme com ele. Ele era um dos atores mais bem remunerados de Hollywood. Da noite para o dia, literalmente, a esposa dele revelou que ele já havia praticado abusos sexuais contra ela e hoje ele não faz filmes. E hoje ele não pode nem mesmo aparecer em público sob pena de ser achincalhado lá no seu país. Tudo isso, irmãs, ilustra o que Salomão está nos dizendo, que apenas um momento de loucura pode estragar um perfume por mais caro que ele seja. Percebam, irmãs, que Salomão está nos dizendo que nós devemos odiar a loucura. E entenda aqui, toda vez que eu disser loucura, estultice com andar longe do padrão da palavra do Senhor. Nós devemos odiar. Você não pode se dar um momento de loucura, porque isso pode estragar a sua vida. Irmãs, aplicando isso de maneira muito prática para as nossas vidas, o que os textos nos ensinam de maneira mais, digamos assim, mais acostumada aos termos que nós estamos habituados, é o poder destrutivo do pecado. Você pode viver uma vida justa, você pode viver uma vida reta, mas se você der vazão um momento à sua natureza pecaminosa, você pode causar grandes problemas e grande prejuízo à sua vida. Quantos líderes a gente não conhece que se conduziram retamente e lá na frente deram vazão à sua loucura e mataram o seu ministério e mancharam a sua biografia? Salomão nos fala disso aqui. Ele quer que nós tenhamos extremo cuidado, irmãs, com a loucura, que nós não demos vazão à nossa natureza pecaminosa por um instante sequer, por causa do perigo que há em nós. Ele vai ainda continuar falando no versículo 2 o seguinte: o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. O que Salomão quer nos mostrar aqui, irmãos, com mais esse provérbio, é o caráter, digamos assim, enganoso, é o caráter inebriante da loucura. Perceba que ele diz que o sábio vai por um lado, pelo lado direito, enquanto o estulto vai pelo lado esquerdo. O que Salomão quer nos dizer é que a estultícia, a loucura, nos confunde tanto que nos faz tomar o caminho errado. Você deveria tomar o caminho da direita, é claro que ele está usando aqui apenas um exemplo, mas você deveria tomar o caminho da direita e acaba tomando o caminho da esquerda. O pecado, irmãs, faz isso conosco, porque nós tomamos decisões absolutamente erradas. É claro que existe uma razão aqui pela qual Salomão escolhe esses dois lados, esquerda e direita. Ele diz que o sábio vai pela direita e o estulto pela esquerda. Desde sempre, praticamente, e nos tempos antigos principalmente, a direita, o lado direito, era sinônimo de honra. Lembre-se lá que Salomão, quando quis honrar a sua mãe, Batseba, chamou ela para se sentar à sua direita. E é por isso, é essa ideia que faz com que nós digamos que Cristo está assentado à direita do Pai. É claro que Deus, o Pai, não tem uma direita, né? Ele não tem corpo, ele é espírito. Mas a ideia é metafórica para simbolizar o estado de exaltação de Cristo. Que Cristo está exaltado com o Pai. É como se ele estivesse à sua direita. Já o lado esquerdo é simbolizado na Escritura, e entre os povos pagãos antigos também era assim, como o lado maldito, como o lado da má sorte. É claro que isso impõe vários constrangimentos para quem é canhoto, né? Como é o meu caso. Tanto é que antigamente as pessoas ainda tinham esse costume, não sei se tem ainda hoje, penso que não. Mas quando o menino pequeno ali começava a pegar um lápis com a esquerda, lá ia a mãe, não, direita. Porque ainda no nosso tempo, muito menos, mas nós ainda carregamos uma certa noção de que a direita é o lado correto. Lembre-se que Jesus disse que os réprobos ficarão à sua esquerda, à esquerda de Cristo, enquanto que os justos, no julgamento final, à sua direita. O ponto... Opa, pode falar. Você tem que dar para ensinar alguma coisa. O manual aqui é É verdade.
Veja que coisa interessante. Quando você quer dizer que alguém é habilidoso em algo, as pessoas costumam dizer que ele é destro naquilo, não é isso? Habilidade é destreza. O que é destro? Direito. É um mundo de opressão para os canhotos. É isso que nós vivemos. Né? Mas o que Salomão quer nos dizer aqui, irmãs, é que, em resumo, dispensando um pouco esse lado de esquerda e direita, é que o tolo toma o caminho errado por causa da sua loucura. Ele escolhe o caminho errado. Às vezes a gente não percebe isso. O caminho certo para fulano de tal trilhar, obviamente é esse aqui. Você consegue ver com clareza qual é a decisão que ele deveria tomar. Mas por causa da loucura, para satisfazer os desejos do coração pecaminoso, o indivíduo toma o caminho errado. Ele toma o caminho inverso. E por fim, esse mesmo princípio do versículo 2, ele é aplicado no versículo 3, finalizando aí a introdução do nosso texto. Quando Salomão diz mais um provérbio, ele vai trazer vários provérbios aqui. Versículo 3. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Esse versículo, irmãs, é uma aplicação do versículo 2. Lembre-se que no versículo 2, Salomão disse que o estulto toma o caminho errado. Ele deveria ir pela direita e acaba indo pela esquerda. O texto vai nos dizer, então, no versículo 3, que quando ele começa a trilhar esse caminho, lhe falta o entendimento, ele é louco, e logo para todos fica claro que ele é estulto. A imagem, irmãs, que Salomão quer que nós vejamos aqui é de um homem que, com a sua boca, diz que é sábio, mas com o seu proceder, mostra que é estulto. Essa imagem é muito comum, não é? Você já percebeu como toda pessoa que anda por um caminho errado tem convicção de que está no caminho certo? Você já viu essa cena acontecer? Você chega para alguém e diz, fulano, não vai por aí. Deixa essa amizade para lá. O indivíduo insiste naquele investimento para o qual ele não está preparado, insiste naquela amizade, naquela decisão. Todo mundo avisa a pessoa, vai dar errado, você vai quebrar a cara, você vai se decepcionar. A pessoa se mantém naquilo ali, geralmente dizendo, não, eu estou certo, não é isso? Todo mundo está errado, mas eu estou certo. Lá na frente, o que é que acontece? Cumpre-se tudo aquilo que todo mundo havia dito, e aí o que é que fica claro para todos? Que aquela pessoa é, na verdade, uma pessoa estulta. O estulto, irmãos, não aceita conselhos. Ele não aceita a advertência que vem dos outros, mostrando que ele está no caminho errado. Ele prefere andar no seu próprio caminho, e assim ele acaba mostrando com a sua vida, com o procedimento dele, com o caminhar dele, que ele é estulto. Se você quer ver uma aplicação disso, abra sua Bíblia aí, em Provérbios capítulo 13, versículo 16. Provérbios 13, 16. Quem achar pode ler, por favor. Provérbios 13, 16. O insensato espraia, o insensato divulga, ele torna conhecida a sua loucura. Irmãos, Deus faz com que no seu devido tempo todo louco seja apresentado publicamente como louco. Se você quer ver uma aplicação disso, um exemplo bíblico disso, lembre-se de Nabucodonosor. Lembra disso? Ele olhou para os jardins da Babilônia, se vangloriou, os jardins da Babilônia eram uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e Deus fez com que ele publicamente se comportasse como louco. Passou alguns dias ali agindo como animal. O louco espraia a sua loucura. Deus faz com que ele, no tempo correto, mostre a todos que é um estulto. Esses são os 3 primeiros versículos, então, irmãos, 3 provérbios que Salomão nos traz aqui, com o objetivo de nos mostrar que andar pelo caminho da loucura, que andar pela nossa própria vontade, que fazer nesse mundo aquilo que é o nosso próprio querer, redundará em morte. A loucura acaba com um bom perfume, faz com que você ande no caminho errado e com o tempo trará inclusive vergonha para você. Todo mundo vai olhar para você e vai dizer, aquele fulano é louco, você andou por esse caminho e você não tem entendimento. Ele vai então agora, irmãs, aplicar isso
de maneira individual entre os versículos 4 e 11. Todo o restante do capítulo 10 é uma aplicação dos 3 primeiros versículos, de como o louco acaba com aquilo que há de bom e como ele acaba sendo publicamente reconhecido como louco. Como eu falei um pouco antes, Salomão vai aplicar isso de 2 formas. Entre os versículos 4 a 11, ele faz isso de forma individual. Ele vai mostrar aqui como o louco destrói a si mesmo e, no complemento, como o louco destrói também a vida dos outros. Entre esses versículos 4 e 11, irmãs, nós podemos fazer mais 2 divisões. Entre os versículos 4 e 7, Salomão vai nos mostrar como o louco toma decisões erradas. E entre os versos 8 e 11, como o louco ele acaba sendo engolido pela sua própria loucura. O texto é cheio de provérbios, cheio de enigmas. É um pouco difícil da gente entender, mas nós vamos caminhar aí. Começando então pelos versos 4 a 7. Irmãs, até aqui tudo claro? Está dando para entender o que o texto está dizendo? Entre os versos 4 a 7, irmãs, Salomão vai nos mostrar como o louco ele toma decisões erradas. Salomão, aqui nesse texto, irmãos, nessa parte do texto, ele toma uma decisão de personificar o louco, o astuto. Ele pega um exemplo para ser uma personificação, para ser digamos assim, uma maquete de quem é o louco. Nesses versículos, Salomão usa como exemplo de todo louco o governador. Veja aí, está no versículo 4. Levantando-se contra ti a indignação do governador. E versículo 5 também. Ainda há um mal que vi debaixo do sol. Erro que procede do governador. Ele escolhe a figura do governante para ser um exemplo do louco. Que interessante isso, né? O astuto aqui, o governante é descrito como o astuto. Mas parece que desde sempre a gente percebe que é na classe dos governantes que você pode encontrar as maiores loucuras. Isso é verdade no nosso tempo e é verdade desde os dias de Salomão. Por isso que Lutero, irmãs, eu até separei essa citação dele aqui. Lutero diz o seguinte, abre aspas, assim como moscas mortas estragam os melhores ungüentos, assim sucede com os melhores conselhos no Estado, no Senado ou na guerra. Aparece algum malandro perverso e estraga tudo. O exemplo, então, que Salomão vai trazer aqui é o do governante. E perceba que ele nos diz aí que o governante toma algumas atitudes, faz algumas escolhas equivocadas. Essas escolhas estão entre os versículos 5 e 7, principalmente versos 6 e 7. Na leitura, talvez vocês não tenham percebido, talvez os mais atentos tenham notado, mas os versículos 6 e 7 do nosso texto, irmãs, guardam algumas expressões que para nós soam estranhas nos nossos dias. Veja o que ele diz aí, versículos 6 e 7. Começando pelo verso 5 para dar o contexto. Há ainda um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. Qual é o erro? Ele vai dizer agora. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Quando eu disse aqui que algumas palavras de Salomão para nós são estranhas, é porque veja o que ele diz no versículo 6. Ele está dizendo, olha, eu vi um absurdo. Que absurdo é esse? Verso 6. Os ricos assentados em lugar baixo. Outro absurdo, ele diz aí, vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Para nós, isso parece estranho no nosso tempo. O que Salomão está dizendo literalmente, olha, eu vi um absurdo. Um servo andando a cavalo, enquanto que um príncipe está andando a pé. Eu vi um absurdo, ele diz aí, ricos andando, ou melhor, ricos postos em lugares baixos. Para nós, irmãs, essas expressões de Salomão aqui são estranhas porque nós vivemos em tempos democráticos e nós temos essa ideia da igualdade. Então nós entendemos nos nossos dias que ricos e pobres devem ser tratados pelo governo de forma igual. Raramente isso acontece, mas é assim que deve ser. Ricos e pobres, servos e senhores devem ser tratados de maneira igualitária. Quando nós encontramos Salomão dizendo é um absurdo um rico andar a pé e é um absurdo um servo, um pobre andar a cavalo, a gente acha estranho. Parece até que Salomão está sendo um pouco elitista aqui. Mas, irmãos, a gente precisa colocar o texto aqui em perspectiva. Salomão não está fazendo aqui uma crítica aos pobres galgarem posições de poder. Aqueles que são de origem humilde galgarem posições de governo.
Lembre-se que o pai de Salomão, Davi, era de origem humilde. Era de uma família pobre e dentre os seus irmãos, o mais novo. Era pastor de ovelhas e veio a ser rei. O problema, nem tão pouco, irmão, Salomão está dizendo aqui que a sociedade deve estar dividida em castas, tá certo? A gente precisa analisar as palavras de Salomão aqui dentro do seu contexto. Ao contrário da nossa época, o mundo antigo não tinha muita mobilidade social como nós temos hoje. No mundo que nós vivemos hoje, o pobre pode se tornar rico, se ele trabalhar, se ele ganhar na Mega Sena, enfim, e o rico pode se tornar pobre. No mundo de Salomão não era assim. Se você nascesse pobre, você morreria pobre. Se você, por outro lado, nascesse rico, a não ser que você fosse da família do rei e o rei fosse morto, mas tirando isso, você também morreria rico. Não havia mobilidade social. Então, aqueles que ocupavam os cargos de governo eram os ricos. E os pobres não tinham qualificação intelectual nem prática para ocupar cargos de governo. Dito isso, irmãos, a crítica que Salomão está fazendo aqui não é contra ricos e pobres. A crítica que Salomão está fazendo aqui é contra o rei, preste bem atenção, que nomeia para o governo não as pessoas mais qualificadas, mas aqueles que são seus amigos. Por isso que ele diz aí, versículo 6, o tolo posto em grandes alturas. Qual é a imagem que Salomão está descrevendo aqui? É a do rei que sobe ao trono, o governador, e esse governador é tolo, ele não é sábio, aí o que é que ele faz? Ele não nomeia as melhores pessoas. Ele não procura os mais qualificados no reino para ocupar os cargos ali de chefia para serem seus ministros. Ele convida seus amigos. E como o rei é tolo, seus amigos também são tolos. E é isso que ele descreve aqui. Logo, o país começa a ser governado por tolos. Acontece isso hoje em dia ou não? Vocês acham? Os governantes costumam, não estou dizendo que são todos os casos, mas costumam nomear a quem para serem seus cortesãos? Em geral, seus amigos. Eu estou lendo um livro agora sobre a eleição de 94, aquela que FHC foi eleito. E aí você começa a ver como é complexo o jogo para você compor o corpo de ministérios da presidência da República. Porque você tem que contemplar os partidos que lhe apoiaram, que firmaram ali a base de apoio do governo. Você precisa contemplar também, na época podia, né, empresas que financiaram a campanha do candidato a presidente, então precisa ter algum cargo ali depois, entregar a presidência de estatais, enfim. E é essa, irmãs, a imagem que Salomão nos comunica aqui. O reino começa a ser governado por tolos. E aí no versículo 4, ele endereça as suas palavras aqui para o sábio. A imagem aqui é que Salomão está falando com um cortesão, alguém que serve ao rei e que é sábio. Esse indivíduo é um homem sábio, preparado, mas ele começa a ser preterido pelos tolos. O rei subiu ao trono e começou a colocar seus cupinchas no governo, enquanto que o cortesão sábio foi preterido. Qual é o conselho de Salomão? Versículo 4. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. O conselho de Salomão é, se você for odiado pelo governador, se você sofrer com a tolice do governador, e aqui a gente pode estender para qualquer pessoa que esteja acima de você, seu patrão, seu esposo, autoridades na igreja, autoridades do governo, se você sofrer com a tolice de alguém, o texto diz, não deixes o teu lugar. Ele está dizendo ao cortesão, não peça demissão, não deixe de servir ao rei, continue a servir ele, por quê? Porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. O que Salomão está dizendo aqui, irmãs, é que quando nós sofremos com a tolice no mundo, quando nós vemos a tolice prosperar, nós não devemos afrontar os tolos. Nós não devemos declarar guerra à loucura. Você pode deixar o tolo agir como tolo. Às vezes a gente tem a mania de ficar corrigindo demais as pessoas. Irmãs, o livro de Provérbios vai dizer que você não deve repreender o tolo. Lembra daquele versículo que diz isso? Não respondas ao estulto na sua estultice. Às vezes você precisa deixar o tolo agir como tolo. Versículo 4 nos diz por quê. Porque o ânimo sereno acalma
grandes ofensores. Perceba que ele está aplicando o versículo 3. Se você deixar o tolo agir como tolo, lá na frente, não apenas ele, mas todos os outros perceberão que ele é apenas um tolo. E você será reconhecido como sábio. Pode falar, Vera. Exatamente. A tolice, que é a estultícia aqui, que é tratada por Salomão, ela é possível de ser percebida porque ela é uma tolice revelada no procedimento. Tratando a coisa de maneira clara, irmãs. Quando você aconselha alguém e a pessoa está resoluta em caminhar no caminho que é claramente tolo, que é claramente falto de sabedoria, você deve deixar a pessoa trilhar. Lá na frente, ela vai dar com os burros na água e ela vai, de alguma maneira, reconhecer. E aí talvez há a esperança de que ela retorne para você, aquilo que tu falou, realmente era verdade. É muito melhor do que você gastar tempo com uma verborragia muito grande, falar, e acabar queimando a fita e a pessoa não vai lhe ouvir mesmo, de maneira alguma. Uma aplicação que Jesus fez disso, a gente viu há poucos domingos. Né? Nós não devemos dar o que é santo aos cães, nem pérolas aos porcos. Então, no campo do evangelismo, a aplicação que a gente faz é essa. Você entrega a mensagem do evangelho. A pessoa está determinada a caminhar no caminho da incredulidade, você já fez sua parte. É melhor para a pessoa. Há mais esperança de que ela atenda àquilo que você falou, se você deixar ela ver na prática como é correto o que você está dizendo, do que se você apoquentar a pessoa. E aí, irmãs, quando a gente faz isso, a gente acaba criando a peste de pessoas inconvenientes. É interessante como às vezes o evangelismo é confundido por nós mesmos como inconveniência. Temos que ter muita sabedoria quanto a isso, tá certo? Bom, a segunda parte do texto então é essa, versículos 4 a 7, o tolo toma decisões erradas. Já no versículo 2, Salomão já havia nos dito que o tolo escolhe a esquerda pela direita. Ele não consegue nem mesmo discernir as suas mãos. E isso é aplicado aqui no exemplo que ele traz no governo. O tolo escolhe os piores possíveis, ao invés de escolher os melhores. E assim ele faz em toda a sua vida. Na última parte do texto, e aqui a gente começa a caminhar para o final, Salomão vai nos dar então as notas de esperança do texto, quando ele vai nos dizer que todo tolo, todo estulto, vai acabar sendo engolido, vai acabar sendo devorado pela sua própria tolice. E é por isso que você não deve, então, caminhar no caminho da tolice. Existe um prêmio, irmãs, não sei se vocês já ouviram falar, achei bem interessante, eu li durante essa semana, chamado Prêmio Darwin. Alguém já ouviu falar disso? Prêmio Darwin. É um prêmio irônico, na verdade, que é dado a algumas pessoas que supostamente confirmam a tese evolucionista de Darwin. Só para contextualizar aqui, todo mundo já deve ter ouvido falar de Charles Darwin, não é isso? Foi aquele cientista no século XVIII que propôs uma cosmogonia diferente da origem da raça humana. Ele escreveu aquele livro A Origem das Espécies. Ele é o autor da teoria da evolução. Né? Segundo ele, as espécies evoluem de acordo com a seleção natural, né? Em que os indivíduos mais fortes vão sobrevivendo nesse mundo ao passo em que as espécies e os espécimes, os indivíduos mais fracos, vão sendo eliminados. E aí no final do século passado, criaram esse prêmio para algumas pessoas que morriam, de certa maneira, confirmando esse princípio. É claro que é uma ironia. Esse princípio de que os mais fracos são eliminados da Terra. Então, geralmente, esse prêmio, irmãos, ele é entregue para pessoas que morrem de maneira tola. Por exemplo, em 2012, ela foi entregue, não foi entregue porque o indivíduo morreu, né, obviamente. Mas ele foi concedido ao indivíduo que morreu da seguinte maneira. Veja que rapaz sábio. Ele viu uma jarra com um líquido dentro, achou o líquido bonito, bebeu.
pensou que era uísque, alguma coisa, e na verdade era gasolina. Ele tomou o pote todinho. Para se acalmar, ele tomou a sábia decisão de fumar um cigarro. E aí os bombeiros tentaram, mas não conseguiram. Morreu. E aí, nesse ano, ele ganhou o prêmio Darwin, porque morreu dessa forma, né? No começo da pandemia, teve uma mulher que fez algo parecido em Arco Verde, né? Não sei se vocês lembram disso. Tomou um banho de álcool gel e acendeu um cigarro. E faleceu também. Em março de 2020. Todo mundo estava assustado e tal, ela se protegeu, né? Praticamente se batizou de álcool gel, acendeu um cigarro e morreu. Irmãs, usando esse exemplo engraçado aqui, o que Salomão vai nos mostrar é que, da mesma forma como essas pessoas acabaram morrendo pela sua tolice, acabaram morrendo pela sua estultícia, o ímpio também, o falto de entendimento, acabará morrendo pela sua falta de entendimento. O capítulo do comentário de Emílio Garofalo Neto sobre esse texto aqui se chama Tolice Mata. E a tese de Salomão é essa aqui: tolice mata. Se você andar longe dos caminhos do Senhor nesse mundo, você vai morrer. Talvez não literalmente por causa disso, mas você vai acabar sendo destruído. Perceba que entre os versículos 8 a 11, Salomão vai listar, ele vai compilar aí uma série de situações perigosas, de atividades que têm riscos que nós desenvolvemos nesse mundo. E ele vai dizer que o tolo e o sábio se saem dessas situações de maneiras diferentes. Veja o versículo 10, parte final. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. Salomão está dizendo que se você for alguém sábio, você saberá desatar muitos nós nessa vida. Você sairá com êxito, com sucesso, de situações complicadas. Mas se você for tolo, se você for estulto, se você não aceitar a sabedoria de Deus, você vai acabar sendo destruído pela própria tolice. Veja as situações que ele falou aí. Versículo 8. Eu vou deixar a primeira para o final, tá certo? Então ele diz, quem arranca pedras... Aliás, verso 8, desculpa. Quem abre uma cova, nela cairá. Depois a gente comenta essa. Quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Valendo um ponto na prova. A partir desse ano, nossa classe vai ter prova. O que é que vocês acham que significa isso? Quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Ao primeiro momento é meio indecifrável, né? O que é que vocês acham? Alguém tem algum palpite? A imagem que Salomão está ressuscitando para nós aqui é dos muros antigos. Lembre-se que ainda não havia sido muito bem desenvolvida a habilidade que nós temos hoje de produzir massas. Então, hoje, por exemplo, nós compilamos pedras com cimento, não é isso? Não havia isso na época. É bem verdade que já se usava argila, tudo, mas havia muitos muros de pedras empilhadas, certo? O muro se sustentava pelo empilhamento de pedras. E aí muitas vezes você ia fazer uma reforma ou demolir um muro desse, e quando você ia tirar as pedras, entre um e outro, o que é que havia? Uma cobra. Não faz muito tempo, quando a gente fez a reforma lá da congregação de Delmário Braga, um dos pedreiros foi tirar uns tijolos lá e quando pegou no tijolo, tinha uma corre-campo dentro do tijolo. A corre-campo pegou no dedo e se amarrou aqui na mão. Ainda bem que corre-campo não tem veneno. É só a mordida e ela é pequena também. Então a gente não corre muito esse risco aqui. Mas foi só o susto, né? E o pior é que os outros pedreiros ficaram rindo, viu? Da situação lá, ele com a cobra enganchada. Mas no Antigo Oriente você poderia acabar se vendo surpreendido com a cobra peçonhenta. A gente sabe que naquela região existem najas. Você já deve ter ouvido falar talvez daquela cobra chamada mamba negra. Ela pica você e você começa a ter uns calafrios e dentro de alguns segundos você morre. É a cobra mais venenosa do mundo. Então quando você fosse demolir um muro, você deveria ter todo tipo de cuidado ao remover as pedras, já que você poderia ser picado por uma cobra. Veja a segunda situação. Quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas. E agora, o que é que vocês acham que é aqui?
Quem arranca pedras será maltratado por elas. Pode ser? O mais provável é que Salomão esteja falando da extração de pedras na encosta de um monte. Então, se você retirar sem cuidado, você pode causar um deslizamento ou uma avalanche, né? Se for numa região onde haja neve, né? Salomão está dizendo, quando você for retirar as pedras, cuidado, você pode causar um deslizamento. Última situação aí que eu vou comentar agora, o que racha lenha expõe-se ao perigo. E agora, o que é que vocês acham que é? Verso 9. O que racha lenha expõe-se ao perigo. Essa é um pouco mais fácil. Pense aí no lenhador, o indivíduo que vai derrubar uma... É porque aqui, como a gente não tem tantas árvores muito altas, não é tão comum essa imagem, mas no Canadá, nos Estados Unidos é mais comum. Pense no lenhador que vai derrubar uma árvore alta. Qual é o cuidado que ele tem que ter antes de fazer isso? Pense aí. Se ele não calcular direito, a árvore pode cair nele. Essa é a ideia, tá entendendo? Tanto é que antes você precisa fazer um corte vertical para que ela já fique propensa a cair para o outro lado, um diagonal, aliás, para que a árvore já fique propensa a cair para o outro lado. Vejam, Salomão então aliou aqui 3 atividades corriqueiras do mundo antigo que traziam consigo seus riscos e que você precisaria, para desenvolvê-las seguramente, de sabedoria. Se você for um estulto, um tolo, você vai acabar morrendo fazendo isso e vai ganhar o prêmio que eu falei, o prêmio Darwin. Ele vai aliar, irmãs, mais 2 situações nos versos 10 e 11, e essas situações vão nos denunciar qual é então o problema do estulto, qual é o problema do tolo. Verso 10. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Qual é a imagem aqui que ele tem? É de um ferreiro, alguém que trabalha com ferrarias, corta coisas, e ele vai trabalhar, ele vai desenvolver o seu trabalho. No entanto, o seu ferro está, começo do versículo 10, embotado. Isso aqui é o mesmo que enferrujado, não é isso? Se ele não, como é que se chama? Se ele não afiar o seu ferro, ele vai precisar amolar. Se ele não amolar o seu ferro, ele vai precisar redobrar a sua força, é ou não é? Vai tentar cortar, tenta aí você cortar a palma sem antes amolar a faca. Você vai precisar despender o dobro da força. Qual é o problema desse homem aqui? Ele confia na sua própria habilidade e por isso ele acha que não precisa afiar o ferro. Ele vai acabar então sendo pego pela sua própria tolice. Ele vai ter que despender o dobro da força e pode causar uma lesão, pode acabar se machucando. Veja o versículo 11, veja se não é o mesmo princípio que Salomão traz. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Qual é a imagem que ele tem aqui? Dos antigos e ainda hoje muito conhecidos encantadores de serpentes, que usam flautas para encantar, geralmente uma naja, né? E a imagem que o indivíduo tem aqui é a seguinte, um encantador muito experiente, que já lida com aquela cobra ali, conhece a cobra há muito tempo, e ele começa a desenvolver uma característica que é muito comum em quem já desenvolve uma atividade há muito tempo. Ele começa a ficar muito autoconfiante. Então ele chama a cobra ali e fica brincando com ela. Já viu essa cena? O indivíduo, geralmente você vê nos vídeos, ele passa a mão em cima da cobra, ou quando é um adestrador de crocodilos, ele bota a mão. Aí você vê o vídeo lá, eu costumo ver esses vídeos no YouTube. O cara bota a cabeça, bicho, de coragem da fera. Por quê? Porque ele se confia. Ele confia. O problema é no dia que o crocodilo não tiver muita cara boa pro lado dele, né? O que Salomão diz aqui, olha, se você pode ter a habilidade que você tiver. Se essa cobra lhe morder antes de você encantá-la, sua habilidade serve de quê? Ele está dizendo aqui que a prudência serve muito mais do que a pretensa habilidade. Percebeu qual é o problema do estulto aqui? O estulto confia em si mesmo. É o ferreiro que acha que não precisa amolar a sua arma
E é o encantador de serpentes que acha que na hora que ele quiser ele consegue encantar a serpente e não vai ser mordido por ela. Essa mesma síndrome se revela nos princípios anteriores. Ele não toma precauções para cortar uma lenha, para tirar uma pedra, para derrubar um muro, porque ele confia em si mesmo. Qual é então, irmãs, o DNA da estultice? É o indivíduo que confia em sua própria sabedoria. Em termos bíblicos, irmãos, ser louco é andar pela própria sabedoria. Por isso que Paulo vai dizer lá que a sabedoria dos homens a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Loucura é você achar que você é sábio. Loucura é você achar que você pode se conduzir no mundo com os seus predicados, com a sua sabedoria. Opa! E ele, assim, por confiar muito na habilidade dele, às vezes esquece um outro procedimento de segurança e acaba por aquilo. É verdade. A gente tende a desenvolver isso em muitas atividades, né? Por exemplo, ao volante a gente desenvolve isso. Você no começo, quando aprende a dirigir, é assim, olha no retrovisor, né? Você, para entrar, você para o carro, vai na esquina, olha assim, praticamente desce do carro. Com o tempo, o que é que acontece? Uma mão só, celular, não é isso? E você vai bater um dia confiado na sua pretensa perícia em conduzir o veículo ali. Salomão está dizendo, irmãos, então, que o DNA, então, a síndrome que atinge o tolo, é porque ele caminha guiando-se pela sua própria sabedoria. E um dia ele será envergonhado naquilo que ele mesmo acreditava ser sábio. Perceba que em todos esses exemplos aqui, aquele que pensava ser sábio acaba humilhado, não é isso? Vou demolir esse muro aqui, uma cobra o picou. Vou tirar essa pedra aqui, foi esmagado por uma pedra. Vou cortar essa árvore, morreu esmagado pela árvore. Está entendendo? Vou encantar essa serpente, a serpente o pica. Qual é o outro exemplo? Versículo 10. Já esqueci. Vou usar esse ferro aqui, acabo me machucando porque não amolei o ferro. E percebam, irmãos, que na história bíblica, em muitos momentos, Deus parece que se preocupa em humilhar os arrogantes exatamente naquilo em que eles têm a sua arrogância, exatamente naquilo em que eles se jactam. É interessante, mas essa semana eu estava ouvindo um sermão no texto lá, já muito conhecido, de Davi e Golias. É interessante como algumas narrativas bíblicas, a gente, por conhecer, acaba perdendo muitos detalhes. Mas o texto da luta de Davi e Golias fala muito sobre a nossa jactância quanto às nossas habilidades. Você deve lembrar que Golias era o mais alto dentre os filisteus. O texto vai dizer que ele tinha 5 côvados, isso dá quase 3 metros de altura. É interessante, irmãos, a gente muitas vezes não lembra desse detalhe, que quem deveria ter enfrentado Golias era Saul. Tanto é que Golias diz assim: eu sou os filisteus, eu sou o homem dos filisteus e vós escravos de Saul. Se você lembrar, qual foi o critério que o povo utilizou para escolher Saul, rei de Israel? Alguém lembra? Saul era o mais alto de Israel. A coisa mais alta, a coisa mais parecida com Golias que havia em Israel era Saul. No entanto, onde era que Saul estava na hora que Golias passou 40 dias provocando o povo de Israel? O texto diz que Saul estava escondido, juntamente com os generais de Israel. Quem acaba enfrentando Golias, nós sabemos muito bem, é Davi. E é interessante, irmãs, que o fato de Davi atingir Golias na cabeça não é por acaso. Às vezes a gente perde esses detalhes da história. Quando Davi acerta Golias na cabeça, nós temos 2 simbologias ali. A primeira, nós temos um protótipo do que Cristo faria. Antes um pouco, o autor do livro de Samuel disse que Golias vestia escamas. Eles vestiam uma couraça de escamas. Pense aí, um indivíduo alto,
que veste escamas. Parece com o quê? Uma serpente. Davi esmagou a cabeça da serpente, predizendo o que Cristo faria. Mas veja, perceba que Golias morreu humilhado. Ele era o mais alto e foi atingido em seu posto mais alto, na testa. Isso nos mostra, irmãos, que Deus se preocupa e Ele age na história em humilhar os arrogantes exatamente naquilo em que eles se jactam. Golias passou ali 40 dias dizendo, não tem homem não para me enfrentar aqui. Por que ele diz isso? Porque ninguém era tão alto quanto ele. Davi, em comparação com Golias, era uma criança. Davi tinha ali 13 ou 14 anos de idade, viu? Ele tinha 13 ou 14 anos de idade ali. Mas a criança consegue atingir o gigante exatamente na sua testa. Perceberam o que é que o texto quer expressar para nós? Aqueles que se jactam, aqueles que se vangloriam de suas próprias habilidades e predicados, acabarão mortos pela sua própria tolice. Então, irmãos, a lição que nós aprendemos em Eclesiastes 10, de 1 a 11, é que nós não devemos andar pelo caminho da tolice, porque nós seremos destruídos por ele. Se você quer sobreviver nesse mundo, ande então pelo caminho da sabedoria. Então, se você quer viver nesse mundo, de modo a sobreviver nele, renuncie à sua própria sabedoria, renuncie àquilo que para Deus é loucura, que é andar longe dos seus caminhos, e viva pelas sagradas letras, pela Escritura. Nós possamos, irmãos, adquirir a mente de Cristo, pensar como a Escritura pensa, já que são elas que podem nos tornar sábios para a salvação em Cristo Jesus. Amém? Semana que vem nós continuamos, terminamos o capítulo 10, se Deus permitir.